Meus amigos, minhas amigas, né? Torcedores e torcedoras do Lion. Eu não consigo ter uma dimensão aproximada até, que seja, né? Da tensão que toma conta de todo mundo aí. Neste momento, tão importante aí para a história do Leão, que vai ser um jogo contra a equipe da LDU de Quito, né? Lá no Uruguai. Em partida, gente, que vai ser. Nossa, como dimensionar a importância dessa partida para a história do Fortaleza, né? Deixando claro que o Leão já fez história ao chegar à final de um torneio da Comebol, né? Agora, até mesmo em virtude de que a Sul-Americana pode se tornar uma competição cada vez mais complicada e difícil já a partir da próxima temporada, poxa, isso aumenta aí a oportunidade que o Fortaleza tem de conquistar esse título. Claramente que isso também gera tensão, aumenta aí as preocupações, fertiliza ali a tensão total ali dentro das emoções dos torcedores, né? Mas é necessário ter cabeça fria neste momento. O Fortaleza tem 3 jogos aí antes dessa partida. Como é que o Leão deve se comportar nessas 3 partidas prévias aí à grande finalíssima em Maldonado contra a equipe da LDU de Quito, né? Este vídeo é para isso, né? Chamar a sua atenção antes disso, contudo, para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da UXBet, né? Para você que curte, evidentemente, a aposta esportiva. O UXBet é uma gigante do mundo das apostas, né? Tida lá na Europa como a mais confiável do mundo, né? Não fica te enrolando aí nos acréscimos dos jogos, não fica te enrolando também, trata você como um consumidor e não apenas como um mero apostador qualquer. Então, é uma gigante que trata você muito bem, ao contrário de outras que temos por aí, né? Então, se você não conhece, usa o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar lá na OneXBet, mas também coloque o código promocional OneXJosa, que é muito importante aqui também para o meu trabalho, tá? Por causa dele, eles vão ficar sabendo que você chegou lá por causa da minha dica e eles vão continuar patrocinando aqui o meu trabalho, tá bom, gente? Também, se você quiser, você vai poder dobrar o valor do seu primeiro depósito, tá? Ao usar o código promocional OneXJosa, tá bom, gente? Então, dá essa força aí, porque é importante aqui para o meu trabalho, caso você curta, evidentemente, uma aposta esportiva. Beleza, gente? Muito obrigado, então. Vamos seguir com esse vídeo aqui, porque eu acho que é uma reflexão necessária. Fortaleza, a gente tem 3 jogos antes aí da partida contra o Maldonado. Teria 4, né? Mas o jogo contra o Cruzeiro, ele será adiado, felizmente, ainda bem, né? Não tem como a equipe jogar contra o Cruzeiro, dar uma piscada e já vai ser Maldonado para jogar contra a equipe da LDU de Quito, né? Numa partida dificílima, que tem tudo para ser um Deus nos acuda, né? Porque a LDU está num grande momento. Se fosse Defensa, se fosse Estudiante, se fosse uma equipe brasileira, provavelmente o foco não seria tão forte como o foco que a LDU tem nessa final. A LDU é um time que trabalha muito, né, a atenção, o foco, o compromisso com o jogo final, né? Na América do Sul, um dos clubes que melhor faz esse tipo de coisa. Então, eu diria para você que vai até, assim, se há uma equipe que pode igualar neste momento este foco total aí na final em relação ao Fortaleza, é a LDU de Quito. Então, até em virtude disso, é um adversário complicado. Aquela história de que não, vai jogar fora da altitude, então não vai ser um adversário difícil também. Mentira, claro que vai, porque eles sabem jogar muito bem fora da altitude, como muitas pessoas aí não imaginam, né? Dito tudo isso, estou falando tudo isso para falar para vocês, gente, que eu confio muito no Fortaleza, tá? Porque essa preocupação que o Fortaleza, né, precisa ter em relação ao LDU de Quito, é uma equipe que já conquistou aí 4 títulos aqui no contexto do futebol da América do Sul, né, internacionais, né? Então, essa preocupação que o Fortaleza precisa ter e deve ter com a LDU também é uma preocupação que a LDU tem em relação ao Fortaleza, né? Eu estava conversando com alguns amigos lá do Equador e eu fiquei até surpreso porque a preocupação que hoje é tida em relação à equipe da, da, do Fortaleza, né, é muito maior, né, do que, né, a preocupação que o pessoal lá no Equador tinha em relação ao São Paulo, na final da outra Copa Sul-Americana. O Fortaleza hoje é visto como uma força ascendente no futebol brasileiro, que já está começando a assustar bastante na América do Sul, né? É também uma equipe que começa a ganhar muita admiração, não somente respeito, mas a admiração também da parte de muita gente, inclusive no Equador. Então, é como se eles estivessem muito mais preocupados com o Fortaleza na final, né, do que estavam em relação ao São Paulo. Talvez até porque o momento do São Paulo não era tão bom assim, né?
Então, hoje, por exemplo, se fosse o São Paulo na final, né, talvez a coisa fosse um pouco diferente. Mas naquele momento, a preocupação que era grande não era do tamanho dessa preocupação que a LDU de Quito tem hoje com a equipe do Fortaleza, né? Bom, isso significa, quando eu falo de foco total na final, significa que os caras estão analisando, estudando profundamente o Fortaleza para tentar coibir aqui, coibir dentro de campo aquilo que o Leão tem de melhor. Ao mesmo tempo, o Fortaleza está fazendo isso também. Acredito que essa data FIFA foi muito importante, muitíssimo importante, para que o Voivoda conseguisse ali calibrar muita coisa na equipe, ajustar o esquema tático aí da equipe e tudo mais, né? O Voivoda poderá ter um ou outro reforço aí para de jogadores que saem da enfermaria para essa final, mas eu até acredito que do jeito que a equipe está neste momento, talvez seja aquilo que vai legitimar essa formação atual, que tem jogado aí, tem ido a campo nos principais jogos, para o jogão contra a LDU de Quito lá em Maldonado, né? Então, como é que o Fortaleza tem que fazer, já que a equipe tem 3 jogos aí antes da final? Tem um jogo contra o Vasco da Gama, né? Que é um jogo dificílimo, depois tem um jogo contra a equipe do Bahia fora de casa, né? Depois volta a jogar dentro de casa contra a equipe do Botafogo, né? Para a falta de sorte do Fortaleza, o Vasco está jogando muito bem neste momento. É uma equipe que está dificultando muito para qualquer um, uma equipe extremamente competitiva, uma equipe que começou a acordar, né? A possibilidade, inclusive, de permanecer na Série A do futebol brasileiro, algo que muita gente já não imaginava que aconteceria, né? Então, esse Vasco é uma equipe extremamente perigosa. O Fortaleza não teve a sorte de pegar o Vasco no melhor momento do Vasco no Campeonato Brasileiro. Aí depois tem o Bahia, que é a equipe do Rogério Ceni, né? Então o Fortaleza vai jogar contra a equipe de um dos seus ex-treinadores, né? Que é o Rogério Ceni. O Rogério Ceni, assim, não estava muito bem à frente do Bahia, mas no último jogo a equipe conseguiu um resultado muito positivo contra o Goiás, né? Fora de casa, apesar de que o Ceni continuou a praticar algumas pardalices, digamos assim, né? Acabou dando certo, mas nós não sabemos o que é esse Bahia para o próximo jogo contra o Fortaleza. Se vai ser o Bahia desta última partida contra o Goiás, ou vai ser o Bahia de outras partidas aí em que a equipe não mandou muito bem dentro de campo. Não sabemos se o Everaldo vai ser o Everaldo da partida contra o Goiás ou o Everaldo anteriormente a este confronto, né? Já que esse jogador, né, dos confrontos anteriores não conseguia mandar absolutamente bem em nada. Muito longe disso, né? Então a gente não sabe, né? Que Bahia vai ser esse que o Fortaleza vai enfrentar. De qualquer maneira, tem plenas condições de vencer também o Bahia dentro de casa, fora de casa. O jogo vai ser em Salvador, acho que tem condição de ganhar. E como eu falo que, assim, o Bahia também não estava bem, né? Aí, quando ele mostra uma possível reação, né, o Fortaleza vai encarar quem? O Bahia, lá na Fonte Nova, em Salvador. E aí, gente, finaliza aí contra o Botafogo, e o Botafogo estava péssimo, né? E aí bastou trocar o técnico e o time já deu sinais de que pode ser de novo aquele Botafogo do primeiro turno. Jogou muita bola na partida anterior, muita bola contra o Fluminense e sinalizou que pode passar por cima de todo mundo até o final da competição, assim como fez no primeiro turno, né? E é justamente neste momento que o Fortaleza vai encarar o líder Botafogo, né? Você percebe como a sorte, né, tende a perseguir ali o Leão, mas de repente a sorte está dando sinais aí dúbios, né? De repente ela está enganando a todo mundo e ela vai aparecer para dar uma força para o Laio aí, sobretudo na final. Quanto a esses jogos do Fortaleza, o que seria melhor para o Voivoda? Levar o time alternativo, né? Assim, preocupado com possíveis lesões, ou ir com o time principal? Na minha opinião, né? Tanto faz. Por quê? Porque o time titular do Fortaleza, ele precisa, na verdade, ser explorado ao máximo. Por quê? Porque o Fortaleza está aí numa ótima posição no campeonato, podendo, inclusive, conquistar uma vaga direta à Libertadores via Campeonato Brasileiro. Tá, gente? Isso é muito importante, né? E também não dá para imaginar que já está 100% ganho o título lá, o título que vai, da partida que vai acontecer em Maldonado. Fortaleza pode não conseguir. Então, até em virtude disso, não dá para desistir do Campeonato Brasileiro. Então, se puder ir com força máxima, beleza. Eu acho muito interessante, mesmo sob risco de perder um outro jogador. E por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque se perder um outro jogador, o Fortaleza também, e aí tem que ter uma confiança no elenco, pode perfeitamente manter um nível de qualidade muito alto para ir a Maldonado e vencer a Liga de Quito ainda com um ou outro desfalque, né? Bom, se isto é assim, se isto é dessa maneira, então, sinceramente, se dá para confiar nos jogadores que eventualmente entrem no lugar de um outro lesionado aí, né? Um outro supostamente lesionado, então o que acontece? Então, se isto é assim, também
é válido que Fortaleza vá a campo com um time alternativo. Por quê? Porque o time alternativo também manda muito bem. No jogo que fez com o time completamente alternativo, o Fortaleza jogou um partidaço, gente. Um partidaço. Uma das melhores da temporada, se não a melhor, né? Então, o que a gente percebe do Leão neste momento é que a equipe está toda calibradinha, né? Toda refinadinha ali. O que significa que o esquema tático chegou no ponto máximo da sua qualidade na temporada, e quando isso funciona desta maneira, a equipe pode ir a campo com seus titulares, ou pode ir a campo com um time alternativo, que a equipe vai mandar muito bem e pode conquistar a vitória. Então, na minha opinião, gente, o que o Vojvoda decidir está muito bem decidido, né? E é muito importante que as pessoas comprem essa briga, né? Para depois não ficar mudando de opinião. Se o Vojvoda for com o time alternativo, é muito importante que você, torcedor e torcedora, compre essa briga agora, para que, se acontecer uma derrota, você continuar com ele nessa briga aí, né? Não deixe ele aí sozinho, né? E se ele for com o time titular, a mesma coisa. De qualquer maneira, até mesmo em virtude desse tempo que ele tem para treinar, e assim, a gente sabe que quando o técnico é muito bom, ele sabe utilizar muito bem esse tempo para treinar. De qualquer forma, eu acho que o Fortaleza, indo a campo, com o time alternativo ou não, vai ser muito competitivo e vai ter condição de vencer os seus adversários. Mesmo o Vasco da Gama, que neste momento está muito bem, Vascão. Estou muito feliz pelo Vasco, inclusive, pela reação do Vasco da Gama, mas eu acho que o Fortaleza tem condição de ganhar o Vasco, assim como neste momento, tá? O Vasco também tem condição de ganhar do Fortaleza. Mas o que eu quero dizer para vocês é isso, né? Acalme-se com a tensão, com essas emoções que estão afloradas, né? Esse jogo do dia 26 vai chegar. Enquanto ele não chegar, vamos viver a realidade do Campeonato Brasileiro, porque o Fortaleza tem condição de novamente fazer história no próprio Campeonato Brasileiro, né? Já que está num ótimo posicionamento ali e pode aumentar ainda mais ali essa posição. O que é muito importante, porque o Laio, terminando ali, quanto mais terminar à frente da tabela, mais vai ganhar a premiação. E premiação, sabemos que pode não fazer tanta diferença para o Corinthians, porque esse dinheiro não vai ser tão bem utilizado como não tem sido no Timão. No Fortaleza, cada centavo que entra, ele é muito bem utilizado. Até em virtude disso, importa muito que a equipe consiga terminar lá na parte de cima da tabela para que a premiação seja a maior possível para o grande leão do PC, o grande Laio, o Fortaleza. Tá bom, meus amigos? Então é isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo aqui. Até